uma riqueza eterna sendo derramada sobre a tua vida. Tem que santificar a vida, tem que ser santo, tem que ser puro. Ele foi levantado para governar a Babilônia, mas a Babilônia não governava a vida dele. Por quê, pastor? Porque ele tinha vida de oração. Alfa e Ômega, início e fim. Levanta a tua mão para adorar. Levanta a tua mão. Deixa o céu descer. Os céus já se abriram e brasas dos seus pés caíram. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor, amém? Convido os irmãos a colocar sobre os vossos pés e abrir a vossa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo de número 3, apenas o versículo de número 16. Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo 16. Vamos estar fazendo a leitura apenas de um versículo. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor: porque Deus amou. Glória a Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Os irmãos podeis tomar os vossos assentos. Eu quero aqui estender os meus agradecimentos primeiramente a Deus por mais essa oportunidade, segundo ano consecutivo de colheita de almas, um projeto missionário, um projeto de Deus. Louvo a Deus pela vida do pastor presidente, pastor Cássio Fortes. É uma alegria a gente estar aqui juntamente com a minha esposa, toda a igreja. Pastora Márcia Nascimento, que Deus abençoe, satisfação revê-los todos. Ao pastor da igreja, pastor Samuel, que Deus possa abençoar. É uma alegria conhecer pastor Vitor Brito, um homem de Deus, pessoalmente, que Deus abençoe. Pastor Gerson Marques também, satisfação rever. E a todos os obreiros que estão aqui na retaguarda. Meus irmãos, o texto ao qual nós lemos é o texto chamado texto de ouro da Bíblia Sagrada. É o texto onde Deus traz, através dos escritos de João, o imensurável amor dele em prol de toda a nação. É o imensurável amor de Deus. Não há estudiosos, não há pastores, não há ninguém que possa mencionar a grandeza desse texto, porque ele vai dizer: Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal maneira, ele excede todas as limitações humanas. Esse tal maneira excede todos os limites força física de um homem comum. Se eu perguntasse a cada um que aqui está, se daria o teu filho a morrer por amor a alguém, a resposta de todos seria unânime: não. Ninguém daria o seu filho para morrer para ninguém. Mas Deus não pensou duas vezes em dar o seu filho, o seu único filho Jesus Cristo, para morrer por nós, para nos resgatar outra vez, para nos comprar novamente para si. E para termos de volta a Ele, era necessário Cristo padecer em nosso lugar, para que pudéssemos ser alcançados pela redenção divina. Quando nós vamos ler Isaías, capítulo de número 53, nós vamos ver o profeta messiânico trazendo 750 anos, uma biografia de Cristo antecipada, onde ele traz em seus escritos, em um pequeno resumo, a trajetória de Cristo sobre a face desta terra. 750 anos mais tarde, em Belém nasce Jesus Cristo. Jesus Cristo nasce em Belém, e mais tarde ele vai residir em Nazaré. E mais tarde ele vai residir em Cafarnaum, onde se torna palco do seu ministério. Jesus Cristo, quando ele, aos 30 anos de idade, a Bíblia vai nos dizer que ele guarda todas as suas ferramentas
Ele guarda todos os teus utensílios, e ele vai dar início agora à chamada a qual Deus havia lhe enviado a fazer sobre esta terra. A sua missão começava a partir dali. E a Bíblia vai nos dizer que quando ele se aproxima do Rio Jordão, para ali ser batizado por João Batista, a Bíblia nos diz que João Batista olha para ele. Detalhe, é interessante que havia um sinal sobre o Filho do Homem. João Batista olha e o reconhece pelo sinal a qual Deus havia lhe dado. E João Batista aponta para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo passa sobre as águas, e quando ele passa pelas águas do batismo, em Mateus capítulo de número 4, vai dizer que ele é levado, é induzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus Cristo passa 40 dias no deserto sendo tentado. O intuito do diabo era único, era exclusivamente um. Ele havia derrubado o primeiro Adão, e ele queria tentar agora de alguma forma derrubar simbolicamente o segundo Adão, que era a pessoa de Jesus Cristo. Ali ele tentou Jesus Cristo. Ele ofereceu coisas a quais Jesus Cristo precisava no meio do deserto. Mas Cristo, sabendo por quem era enviado, convicto da sua missão, não se retrocedeu diante dos pratos de Satanás. Porque aquele que é fiel ao Senhor e não acata os pratos de Satanás, ele está dizendo ao Pai: eu confio no banquete que tu tens para mim. Eu confio no banquete que o Senhor tem para mim. E ao término dos 40 dias, a Bíblia diz que os anjos do Senhor servem Jesus Cristo no meio do deserto. Você pode estar no deserto, mas não vai lhe faltar o pão. Você pode estar no deserto, não vai lhe faltar os mantimentos. Você pode estar no deserto e ser tentado pelo diabo com as suas oferendas, mas Deus tem o melhor para ti. Permaneça fiel. Permaneça fiel, porque o melhor está por vir na sua vida. E a Bíblia nos diz que Jesus, quando sai do deserto, ele vai dar início agora ao seu ministério. E quando ele chega ao templo para ministrar, ele pregava de maneira diferente. As palavras dele comoviam de maneira diferente. Era com muita autoridade, era com muita ousadia, e ninguém tinha dúvida que era o Filho de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que quando em Lucas, se não me engano, Lucas capítulo de número 4, versículo de 28 a 30, a Bíblia vai nos dizer então que eles começam ali uma perseguição. Os fariseus, os saduceus, eram entidades religiosas que começavam a tentar cercar o ministério de Cristo. E eles tentam matar. A Bíblia vai nos dizer que eles tentam matar. Tentaram jogar ele de templo abaixo, mas na verdade eles não conseguiram, porque ainda não era o tempo. Ninguém poderia pôr a mão em Jesus Cristo. Ninguém poderia com as suas próprias forças impor as suas mãos sobre o Filho do Homem. E a Bíblia vai nos dizer que aonde ele passava, multidões o seguiam, ele arrastava multidões, cegos voltavam a enxergar, aleijados voltavam a andar, surdos voltavam a ouvir, os sinais seguiam a pessoa de Cristo sobre a face da terra. Jesus Cristo, então, quando chega o seu tempo, lembra que eu disse que por mais que alguém tentasse, não conseguia pôr a mão, porque ninguém tinha o poder de chegar até ele e impor as suas mãos sobre o Filho do Homem. Mas quando chega o seu tempo, ele mesmo se entrega. E a Bíblia vai nos dizer que ele vai com seus discípulos. Ele escolhe Pedro, Tiago e João e vai para o Getsêmani, onde ele vai orar. Está chegando a hora dele se entregar, e ele então vai orar no Getsêmani. E quando ele está no Getsêmani, a Bíblia nos diz que ele sai cerca de um tiro de pedra de 20 a 30 metros,
E ele começa a orar com muita intensidade. E os seus discípulos que eram para estar orando, agora são pegos dormindo, caíram no sono. É a guerra espiritual. Quem de nós nunca nos deparamos dormindo sobre os joelhos, o céu parece que se fecha, é a guerra espiritual. Mas Jesus não desiste de nós nos nossos momentos de fraqueza. Ele voltou outra vez aos discípulos e os desperta, porque dormes, e volta novamente a orar. E a Bíblia nos diz que Jesus, ele começa a orar com tanta profundeza, com tanta compaixão, que ele foi acometido pelo fenômeno chamado hematidrose, que são quando as nossas glândulas capilares, elas não conseguem resistir à pressão, por causa de uma profunda tristeza, causada por uma profunda tristeza, elas se rompem e o sangue se mistura com suor, e a pessoa começa a suar apigmentada, a suar sangue. Na verdade, Jesus estava levando ali o meu e o seu pecado. Jesus Cristo estava triste não exatamente pela morte, mas por causa do meu e do seu pecado, que ele estava levando sobre ele, ali no Getsêmani. Apenas 3 pessoas sofreram com esse fenômeno. Jesus Cristo, uma freira na Idade Média e uma garota no período da Segunda Guerra Mundial. Depois disso, nunca mais ninguém sofreu com a tristeza tão profunda ao ponto de suar sangue. E então, quando Jesus passa por esse processo, os anjos do Senhor, a Bíblia nos diz que o anjo do Senhor vem e consola o Senhor. E então é chegado o momento dele se entregar. E então chega ali todos os guardiões com Judas, o traidor. E para que identificasse Cristo, Judas dá um beijo ao rosto de Cristo. E Cristo, ele não se retém, agora ele se entrega. Chegou o seu momento, era a hora dele se entregar. E quando Cristo se entrega, Cristo é levado à casa do sacerdote, e em seguida Cristo é levado à casa do sumo sacerdote, para passar por um momento de interrogatório. Passou uma noite sofrendo muita pressão, muita humilhação sobre o Filho do Homem. Tudo isso por amor a mim, por amor a você. Ele não precisava, mas ele nos amou de tal maneira, ele nos amou de tal maneira, que ele se nivelou a mim e a você, para levar sobre ele as nossas culpas, o nosso pecado, abrir a porta do céu novamente, para que pudéssemos ter acesso. E quando Cristo passa ali uma noite de interrogatório, Cristo agora é levado a Pilatos. Então Pilatos pega Jesus Cristo e mandam levar a Herodes. E quando Cristo é apresentado diante de Herodes, Herodes diz: eu não tenho nada com esse negócio de fé, volta, isso é com vocês, vê lá com Pilatos. E Pilatos então, quando recebe Cristo novamente, manda o flagelar. O flagelo na época de Cristo era um dos piores castigos que o homem poderia receber. Cristo foi esbofeteado, escarnecido, foi cuspido. E então, depois que Pilatos manda flagelar Jesus, Cristo foi chicoteado. Segundo a história diz que os seus membros ficavam visíveis, seus órgãos internos, porque os chicotes tinham bolinhas de chumbo, ossos de animais, e cada jorrada tiravam pedaços do Salvador Jesus Cristo. Ele era batido na frente, atrás, até mesmo nas solas dos seus pés. Ele era chicoteado. E então Pilatos faz uma declaração para o povo: é tempo da Páscoa, e por determinação de vocês, é necessário soltar um prisioneiro. Solto eu a pessoa de Cristo ou a pessoa de Barrabás?
Barrabás era um homem que tinha causado prejuízos para o Estado, dado muito trabalho para as autoridades naquela época. Era um perseguidor público. E então a multidão grita: solta Barrabás. E Pilatos então pergunta: e o que faço eu com Cristo? E a multidão grita: crucifica-o. E então Pilatos lava suas mãos e diz: lavo minhas mãos do sangue desse justo. E então Jesus, ele agora é conduzido ao Gólgota. Ele pega o seu madeiro, ele coloca sobre as suas costas e ele é levado ao Gólgota. E quando Jesus é levado ao Gólgota, ele é conduzido, a multidão fizeram um corredor móvel ao seu lado para conduzir, escarnecendo dele. Ele estava coroado, ele estava ferido, ele estava machucado. E a multidão se aproveitando daquele momento para poder esbofeteá-lo, cuspir, humilhar. E ele não dirigia uma só palavra para a multidão. E quando Jesus Cristo é chegado a um lugar chamado Caveira, ele é levantado entre dois malfeitores para cumprir aquilo que Deus havia falado em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que do ventre da mulher nasceria aquele que pisaria na cabeça da serpente. E então Cristo, quando ele está levantado no madeiro, ele chega a um certo momento que ele precisa gritar ao Pai socorro por aquela multidão, apresentar ao Pai aquela multidão que havia o levado à crucificação. Mas para isso era necessário ele se levantar sobre os pregos. Ele então puxa para poder encher os seus pulmões, ele puxa sobre os pregos para encher o seu pulmão e mandar oxigênio até o cérebro, para poder ter força suficiente para então ele poder gritar: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Era necessário, meus irmãos. Isaías capítulo 53, versículo 10 diz que aprove ao Pai moê-lo na sua mão, por amor a mim, por amor a você. Não foi o diabo que moeu Jesus Cristo. Não foi o diabo que fez com que ele passasse por toda a humilhação. Foi o próprio Pai, por amor a mim, por amor a você. Veja que aquela escola de samba coloca algo lá contraditório com a Bíblia. Surgiu uma repercussão onde uma pessoa simbolizava Cristo, o outro simbolizava o diabo, e o diabo massacrava Cristo. É mentira! Foi o Pai quem moeu sobre as suas mãos para que nós tivéssemos a salvação. Cristo se entregou. Eles não prenderam Cristo, Cristo se entrega. E detalhe, eles também não matam a pessoa de Cristo. Porque quando chega o momento dele entregar teu espírito, ele grita: Pai, já está tudo consumado, Pai, tudo está consumado. E a ti eu entrego o meu espírito. Era a missão de Jesus Cristo, era necessário passar por toda a humilhação e ser levado à cruz do Calvário. E ao terceiro dia a Bíblia nos diz que quando Maria vai à porta da tumba, quando ela chega, ela encontra agora o anjo. E o anjo está sentado sobre a pedra e ela fica espantada. O que está acontecendo? O que está acontecendo? E o anjo diz: porque você procura dentre os mortos aquele que está vivo. A morte não pôde deter. As entranhas da morte agora foram prejudicadas, porque elas não resistiram à pessoa de Cristo no ventre da morte. Cristo agora superou.
para que eu e você tivéssemos vida, e vida com abundância. Cristo consumou. Reverendo Mu vai dizer que ele veio para fazer aquilo que Cristo não fez, porque ele morreu em meio à missão. É mentira, ele gritou: está consumado, está tudo consumado. Então eu finalizo essa mensagem dizendo: nós estávamos perdidos, nós estávamos condenados, nós estávamos andando a caminho ao inferno, mas aprove Deus dar o seu único Filho, porque Ele nos amou de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Saia da droga, saia da bebida. Tem alguém que morreu por você e está preparando o lugar para voltar outra vez e nos buscar. Cristo morreu em nosso lugar, e a morte não pode fazer parte da vida daquele que foi comprado pelo teu sangue. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto, porque muito breve Ele vai voltar, e como já foi pregado aqui nesta noite, iremos para a cidade celestial. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.